Quantos creem que Deus tem uma bênção para você essa noite? Aleluia! Eu quero que você abra comigo a Bíblia no Salmo de número 139. Salmo 139. Esse salmo, ele fala de 3 atributos de Deus. 3 atributos de Deus. Quais são esses atributos? A onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Amém? Quantos acharam o Salmo 139? Amém? Nós vamos ler agora, preste atenção. Se você está sem o auxílio da Bíblia, você pode acompanhar no telão. O telão está desligado agora? Vai ficar? Tá bom. Diz assim, Salmo de número 139. Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercaste o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha boca, na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali também está. Se tomar as asas da alva, e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, e no ventre da minha mãe me teceste. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, e tenho-os por inimigo. E ele termina dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Diga amém. Esse salmo, ele divide em cada... O salmista teve um cuidado, uma revelação, de mostrar, de revelar esses 3 atributos de Deus: a onisciência, a onipresença e a sua onipotência.
A onisciência de Deus, irmão, é o Deus que sabe todas as coisas. Ele tem ciência, ele sabe de tudo. Olha o que ele chegou a dizer. Ele sabe de coisas tão simples como o assentar e o levantar, como também ele sabe das coisas mais difíceis, como o que você está pensando agora. Porque se a gente perguntar para uma mãe, você sabe a hora que o teu filho acordou? Ela vai falar assim, meio-dia. É desculpa da quarentena, né? Mas se perguntar, que hora que a tua mãe foi dormir? 10 horas. Mas se perguntar assim, o que ele está pensando? A palavra não me chegou à boca. Deus já sabe. Sabe o que é isso? É os atributos de Deus. Ele sabe de todas as coisas, irmão. Ele sabe a intenção do teu coração aqui hoje. Ele sabe o que você veio fazer aqui hoje. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe. É por isso que, se você se ater o que eu vou falar agora, preste atenção nessa palavra, sinceridade. Porque é esses que Deus abençoa. Ele fala olha como ele vai falar da onipresença de Deus, o Deus que está presente em todos os lugares. Ele falou assim, se eu subir no mais alto, eu vou subir no mais alto, lá tu estás. Se eu descer no mais profundo, o Senhor também vai estar lá. Se eu fizer da escuridão um cobertor e me cobrir, aos olhos do Senhor vai ser como a luz do meio-dia, porque as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. O Senhor está em todos os lugares. É por isso, mãe e pai que está aqui, fique tranquilo. O mesmo Deus que está com você aqui, é o que está guardando o teu filho lá. Amém? Ele é presente em todos os lugares. Alguém um dia chegou a falar para mim assim, pastor, Deus está em todos os lugares? Eu falei, tá. Ele falou, então quer dizer que ele está lá, por exemplo, com o traficante agora? Você está em todo lugar, então ele está na boca do tráfico? Eu falo, olha, se um traficante, qualquer pessoa que estiver no momento de perigo, ele clamar a Deus, Deus ali está. Mas Deus está num prostíbulo agora, pastor. Se uma mulher prostituta, em situação de perigo lá, se ela clamar a Deus, Deus está lá. Deus é presente. Um dos nomes de Jesus, Emanuel, que é o Deus presente. E ele vai falar da onipotência. Olha o que ele chegou a dizer de uma forma horrível, terrível, maravilhosíssima. Eu fui formado sem cair dos ossos no ventre da minha mãe. O Senhor já me via. Olha, ele chega a dizer que os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas iam sendo escritas dia a dia. Deus está escrevendo a sua história, irmão. Quem sabia disso? Que a caneta que escreve a história da tua vida não está na mão do diabo, está na mão de Deus. Diga para quem está do teu lado, a sua história está escrita pelo dedo de Deus. Hein? Já se pegou assistindo aquele filme, irmão? Que você chora, você chega a desidratar de tanto que chorou. Você fala, ai meu Deus. Aí no final, oh glória. No final tudo muda, não muda? O que parecia impossível é assim. A sua história não vai acabar desse jeito. Amém? Porque Deus ele conhece tudo. Deus ele está presente em todos os lugares, Ele tem todo o poder. Sabe por que eu li? Sabe por que eu li esse salmo com você? Porque hoje, quando eu acordei, em dado momento, eu comecei a falar com Deus, com o Espírito Santo, e apresentar ao Senhor esse momento aqui agora. E eu pedi a Deus, na minha oração, que Deus abençoasse todas as pessoas. Eu falei assim, Senhor, vai ter pessoas ali que vão estar no culto, no templo, na tua casa. Vão ter pessoas que depois vão ouvir a mensagem. Eu gostaria, meu Pai, que o Senhor abençoasse todas elas. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele começou a falar comigo o seguinte:
Você sabe por que tem algumas pessoas que não são abençoadas? Aí eu comecei a conversar com Deus. Ele começou a falar comigo, irmão, como eu estou falando com você agora. Ele falou, é justamente porque quando eles estão na minha presença, eles não são verdadeiros. Muitos, quando estão na minha presença, não são sinceros. E aí, o Espírito de Deus me fez lembrar, presta atenção. Porque se tem uma coisa, irmão, que você não pode mais, é brincar com aquilo que é sério. Você não pode. Não brinque mais. Ou Deus é Deus na sua vida, e você o considera. Quando o escritor da carta aos Hebreus escreveu o capítulo 11, o verso 6, ele disse assim, olha, que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe, e o mesmo é galardoador daqueles que o buscam. Posso fazer uma pergunta para você agora, e eu gostaria de sinceridade na resposta? Amém? Você crê que Deus existe? Amém? Ele existe? De fato e de verdade? Então, alguma coisa vai ter que mudar, irmão. Preste atenção. Pega a tua Bíblia comigo. Pega a tua Bíblia. E abra ela em 1 Reis, capítulo 14. 1 Reis, capítulo 14. Eu quero mostrar para você o que é que o Espírito Santo falou comigo. E hoje vai acontecer algo muito forte aqui na igreja. Vai acontecer algo muito forte na tua vida, na tua casa, na sua história. Você sabe, irmãos, que pessoas quando estão no anonimato, pessoas quando não têm uma representatividade, quando elas estão até mesmo esquecidas, pode ver, elas fazem de tudo para aparecer. Numa conversa um dia lá em casa, houve-se a seguinte pergunta, o que você quer ser? Quero ser blogueira. Mas por que blogueira? Por que a moçada hoje, os mais novos querem ser blogueiro? Por uma única coisa, só para quando andar na rua ser reconhecido, para a pessoa saber quem ela é. Sabia disso? Qual que é um dos maiores? Por que eu quero ser blogueiro? Para ficar em evidência. Hoje o que está em alta, irmão, os youtubers da vida, sim ou não? Por quê? Eu quero ficar em evidência, eu quero aparecer. Mas as pessoas que depois elas alcançam um determinado degrau, para que elas possam sair e vir publicamente, muitas delas têm que fazer o quê? Até mesmo se disfarçar. Você acha que a Xuxa conseguia andar? Olha, eu chamando a Xuxa agora, irmão. Eu sou da época da Xuxa. Tem algumas pessoas, alguns artistas, que eles não conseguem transitar sem que eles façam o quê, irmão? Um disfarce, sim ou não? Fica impossível se deslocar. Fazer uma coisa simples como um supermercado. Saiu para fazer um supermercado, pronto, fecha, para a rua, para tudo. Então muitos deles se disfarçam para conseguir chegar em determinado lugar. Olha o que o Espírito de Deus falou comigo hoje. Presta atenção. O capítulo 14 vai falar de um homem chamado Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Jeroboão, ele foi um capitão que serviu o exército de Salomão. E um dia ele recebeu uma profecia do profeta Aias, que ele ia ser rei. Que Deus estava dividindo as 12 tribos de Israel, e Deus ia dar 10 tribos para ele governar, e 2, a de Judá, e a de Benjamim ia ficar para outro lado, e ele ia tomar conta de 10. Ele ia ser rei sobre as 10 nações. Um homem que recebeu uma profecia assim, irmão, olha, você vai ser rei agora. E de fato, aquela profecia aconteceu. Deus honrou aquele homem.
Porque o que Deus fala, Deus cumpre, amém? Deus abençoou aquele homem que passou a ser rei de 10 nações. Mas o texto vai falar, a história dele vai falar, que com o passar do tempo, ele se perdeu, ele se corrompeu. A gente já ouviu a frase: quer conhecer uma pessoa? Dê a ela poder. Sim ou não? Com o poderio que ele estava na mão, ele foi se corrompendo. Ele foi se corrompendo ao ponto dele fazer algo que aos olhos de Deus era abominável. Ele trouxe a adoração, ele construiu um bezerro de ouro também, e introduziu aquele povo a adorá-lo. E Deus não gostou daquilo. E, por consequência desse ato, nós vamos começar a ler agora o que aconteceu. Diz assim, verso 1 de 2 Reis 14. Naquele tempo, adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora, e o quê? E o quê? Disfarça-te, para que não conheça que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. E eis que lá está o profeta Aiás, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. Toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder ao nosso menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Siló, e entrou na casa de Aiás, e já Aiás não podia ver, porque os seus olhos já estavam escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aiás: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela fingirá ser outra pessoa. E sucedeu que, ouvindo Aiás o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo, e te pus sobre chefe sobre o meu povo Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e te odeio, tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e os andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Verso 12. Tu, pois, levanta-te e vai para a tua casa, e entrando teus pés na cidade, o menino morrerá. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, o Deus de Israel, na casa de Jeroboão. O verso 17 a gente finaliza. Então a mulher de Jeroboão se levantou e foi-se, e veio a Tirza, e chegando ela ao limiar da porta, morreu o menino. Olha para mim, por favor, por gentileza, eu queria que você dobrasse a tua atenção no que eu vou falar agora. Por conta da desobediência, nós falamos na hora da oferta que o que semeia colhe. Por conta da desobediência de Jeroboão, um mal, uma praga atingiu a casa dele. E pegou quem? O filho. Aquele homem, irmão, que no passado era apenas um comandante, apesar de ser uma profissão de destaque, mas perto de ser rei de nações, era quase que nada. Deus olhou para ele, achou graça nele, e colocou ele como rei de 10 nações. E ele foi bem. Ele foi bem.
mas depois se perdeu. Mas quando a enfermidade chegou na casa dele, o que era para ele fazer? O que era para ele fazer quando ele olhou para o filho dele que adoeceu? Sabe o que era para ele fazer? Oh meu Deus, oh meu Pai, me perdoa. Meu Deus, me perdoa. Eu estou arrependido, sim ou não, gente? Eu estou arrependido. Tem coisa que acontece na nossa vida, irmão, e Deus permite, que é para tratar com a gente. É para tratar com a gente, para dar uma oportunidade. Naquele momento era para aquele homem: Senhor, nos perdoa, nós temos feito o que é mal diante dos teus olhos. E começar a buscar pela criança, sim ou não? E ir buscar, porque ele sabia que Aias era um profeta de Deus, era um homem de Deus, ele sabia o endereço dele, era para ele ter falado assim com a esposa dele: ô meu bem, vamos lá de joelhos, vamos lá buscar. Mas sabe o que ele fez? Ele chamou a mulher dele e disse assim: olha, nós somos da realeza, e aquele profeta é só um profeta, mas velho, não pega bem para a realeza descer do salto e ir até uma pessoa simples. Faz o seguinte, meu bem, rainha, se disfarça, coloca um disfarce. Você vai se disfarçar, você não vai assim com a coroa, com um manto, com um vestido, não, se disfarça de uma pessoa comum, põe um disfarce e vá até ele para buscar pelo menino, porque irmão, na boca do profeta é o seguinte: se ele falar, acontece. Diga amém. Sabe o que aquela mulher fez? Concordou. Ah, é para disfarçar? Vamos disfarçar então. E se disfarçou. Porque na cabeça deles é o seguinte: a gente se disfarça, ele não vai saber quem é você, você apresenta a causa da criança, no mínimo ele como profeta, ele vai orar, vai dar uma palavra de vitória, a bênção é nossa. Amém? Amém, foi embora, ela foi. Só que aquela família esqueceu de considerar Deus, esqueceu e começou a brincar com coisa séria. Porque quando ela foi, lá havia sim um profeta cansado, velho, praticamente cego por conta da sua velhice. Mas quando ele estava dentro da casa dele, ele podia ser cego, mas ainda ele ouvia a voz de Deus. E lá na casa dele o Senhor apareceu para ele e disse assim: o Aias está vindo, vai estar na porta da tua casa, a mulher de Jeroboão, ela está vindo aqui para consultar acerca do filho dela, e você vai falar assim, assim, assim para ela. Por quê? Porque ela vai chegar aqui para você e ela vai fingir ser outra pessoa. Olha o que Deus falou para o profeta: ela vai pegar no trinco da porta, você vai ouvir quando o sapatinho dela chegar, mas a hora que ela bater na porta, é a mulher de Jeroboão, não é ela está fingindo ser outra pessoa, mas é ela. E a Bíblia diz que a hora que ela chega na casa daquele homem, daquele profeta, que ele ouve, imagina irmão, ela toda disfarçada, e está chegando à porta ali, ela disfarçada, ela está chegando, a hora que ela vai pegar no trinco, ela já ouve de lá para cá: pode entrar, esposa de Jeroboão. Você imagina? Como é que ele sabe? E o meu disfarce, como é que ele sabe? Pode entrar, esposa de Jeroboão. E outra coisa, a notícia que eu tenho para a senhora não é nada boa. Pode ir lá falar para o teu marido quem é que fez tudo na vida de vocês.
Quem é que honrou? Quem é que colocou na realeza? Quem é que rasgou o reinado e não deixou sem sucessor? Não deixou sem descendente? Falou tudo, tintim por tintim. Quem abençoou vocês até hoje? Mas olha a forma como vocês têm me tratado. Pastor, o que é que Deus tem para mim essa noite? Sabe, irmãos, tem pessoas que vêm até a casa de Deus disfarçadas. E ela quer se apresentar a Deus como se fosse outra pessoa. E com Deus, irmão, não existe isso. Você quer a cura? Então você tem que mostrar onde está a ferida. Você quer restauração? Então você tem que estar disposta. Você tem que estar disposta a mostrar para Deus o que de fato está acontecendo. Quantas pessoas, irmão, a vida dela está uma droga, a vida dela está acabando, ela sabe disso, mas ela faz de conta que ela é outra pessoa. Eu apontei umas coisas aqui, que esse capítulo, essa palavra, o Espírito de Deus falou comigo, que tem muitas pessoas que, às vezes da nossa própria casa, elas nos incentivam a nos disfarçar para se beneficiar para os seus próprios interesses. Tem muitas pessoas que incentivam, é o marido que incentiva a esposa, vai lá, fala isso. Quantos maridos, quando a esposa vai falar com alguém da família, nós precisamos de alguém, vai lá, fala assim. Aí a esposa concorda, já deixa amarrado antes, né? Mas o que eu vou ter que falar mesmo, para depois não ficar lá, se falar uma coisa, eu falar outra. Tem marido que incentiva a esposa a mentir. Tem esposa que incentiva, olha, minha mãe vai vir aqui, hein? E se ela vier, fala que incentiva o marido a mentir. Tem pais que incentivam os filhos a mentir. O tio vai vir aí. Não fala que você ganhou tal coisa não, hein? Porque se ele falar, você fala que você... Quem está entendendo? Tem filhos que incentivam os pais a mentir, a se disfarçar. Quem está entendendo, irmão? É profunda essa palavra ou não? Então, pastor, mas isso aí é no Antigo Testamento. Se você ler Atos capítulo 5, depois até leia na tua casa, tem uma coisa tão interessante, irmão, porque bem no finalzinho do capítulo 4 de Atos, existe uma oferta de generosidade de um homem chamado Barnabé. Diz que ele vendeu uma herdade lá e ele ofertou para o reino de Deus. E diz que um casal chamado Ananias e Safira, vendo aquilo, também propuseram no coração a mesma coisa. Nós também vamos colocar uma herdade à venda. E se a gente vender, a gente vai colocar nos pés. Irmãos, e Deus abençoou. Diga amém. Amém. Novo Testamento, Deus abençoou. Quando Deus abençoou com a venda, eles olharam para o valor, aí a conversa mudou. Aí já era muito dinheiro. Aí o marido amarrou com a esposa o seguinte: olha, nós vamos lá agora com o pastor Pedro, hein? Que era na ocasião, era o apóstolo Pedro. Nós vai lá no pastor Pedro no culto da tarde hoje, na tarde da bênção. E aí a esposa, o marido falou assim: eu vou lá. Era Safira e Ananias, eu vou lá. Safira. E seguinte, eu vou lá para contar a bênção. Se o pastor Pedro perguntar por quanto a gente vendeu a herdade, você fala que é por quanto, tá? É esse o valor. Combinado? Combinado. E foi lá para o culto, que era uma oportunidade para contar um testemunho. O cara lisa. Olha, irmãos, vendemos, glória a Deus, o irmão orou. Vendemos a benção do terreno. Vendemos por tanto. Pedro olhou para ele e falou assim: ô Ananias, por que você deixou Satanás? Por que você deixou o diabo entrar no teu coração, rapaz? Mentindo o valor. Mentindo o valor. Se você ficasse para você, não era teu, mas você não mentiu a homens, você mentiu ao Espírito Santo, e a Bíblia vai dizer que ele cai morto.
Caiu morto dentro da igreja. E aí dá um tema. Você sabe como ficar viúvo em 3 horas? Quem quer saber como ficar viúvo em 3 horas? Quem gostaria de saber de como faz para ficar viúvo em 3 horas? Tem alguém que tem essa curiosidade? A Bíblia vai dizer que passando um espaço de 3 horas, quem é que chega? A cara lisa da mulher. A Safira chega. Ô irmãos, a paz. Aí, paz, pastor Pedro. Está feliz com a bênção? Com a notícia? Ô dona Safira, por quanto mesmo que foi vendido o terreno? Portanto, eu só quero avisar a senhora que os mesmos pés que sepultaram o teu marido estão aí para te levar. Pum! Caiu morta. Marido, esposa, quando vocês forem conversar na sua casa, converse para o bem, nunca para o mal. Tem marido e tem esposa que às vezes eles tramam algo para tentar passar o pé no outro. Ao invés disso, você deveria falar assim para ela, ó, vamos dar a mão aqui, nós vamos dobrar o joelho no quarto, e o nosso Deus vai nos honrar, Ele vai olhar para a nossa vida e vai nos abençoar. Ei, tem pessoa, que no caso aqui foi a esposa, que ela se presta a ser quem ela não é. Porque quando o marido dela chegou e falou assim, olha, você vai lá buscar pelo nosso filho e você vai se disfarçar, era para ela ter olhado para ele e falar assim, não vou fazer isso não. Não. Olha o que você está propondo para mim. Você está propondo para mim me disfarçar para eu ser quem eu não sou. Irmão, sabe o que é isso? Isso é perca de amor próprio. É perca de amor próprio. A pessoa, ela abre mão de ser quem ela é para fazer o capricho de outro. E tem pessoa que é tão covarde a ponto de falar, e se você não fizer isso, ó, a gente não fica mais junto, então tchau, obrigado. Se é por falta de adeus, tchau. Irmão, não perca o amor próprio. Porque aquela mulher, irmão, aquela mulher tinha que ter sido firme naquela hora. Fala, não. Você está querendo, não, eu não sou isso aí não. Eu tenho brilho, eu tenho valor. Quem está me entendendo? Amém, irmãos? Talvez você pisou o pé aqui hoje e você está sendo uma pessoa que você não é. Pastor, eu não sou essa pessoa. Eu não sou, mas o tempo se encarregou de me deixar amarga, de me deixar frustrada, de me deixar assim. Outra coisa que eu vejo nessa passagem, que o Espírito Santo falou assim, fala para a minha igreja, que tem pessoas que elas se esquecem, que elas podem enganar muitas pessoas, muita gente, mas a mim não consegue enganar. Não consegue. Porque na ideia era essa, né? Você vai disfarçar, saiu na rua, ninguém nem viu que era princesa, ninguém nem percebeu. Não foi nem pedir autógrafo para fazer selfie. Enganou todo mundo, mas conseguiu enganar Deus? E você por muito tempo vai conseguir enganar, irmão. Mas tem uma pessoa que você não engana, e Ele está aqui e quer te abençoar hoje. Outra coisa que o Espírito de Deus me fala, é que as notícias nunca serão boas para quem usa disfarce. Se aquela mulher tivesse ido de peito aberto, humilde, olha, eu estou aqui, a mulher de Jeroboão está chegando, a rainha, estou chegando, sou eu, uma mãe desesperada, sem disfarce, sem máscara, sem nada, estou aqui, desesperada. Talvez ela poderia ter ouvido, vai em paz que teu filho vive. Mas porque ela disfarçou, a notícia não foi boa. Irmão, quem usa disfarce, a notícia nunca vai ser boa. Quem está entendendo? E a última coisa, porque eu quero orar com vocês, é que as pessoas que usam disfarces, elas sempre vão achar que elas estão indo de encontro ao profeta. Mas na verdade, você não veio aqui para se encontrar com Deus. É Deus que está indo ao teu encontro. Pastor, por que em determinado momento do culto o meu coração assim? É a hora que Deus está falando com você. Ei, Deus é, você querendo ou não, Ele é
onisciente. Você acha que Ele não sabe o que está acontecendo na tua casa? Você acha que Ele não sabe o que está acontecendo dentro de você? Ele sabe, e Ele está aqui para te abençoar. Ele é onipresente, Ele sabe o que está acontecendo aqui, e sabe o que está acontecendo lá do outro lado, mas Ele vai te honrar. Ele é onipotente, porque você está aqui hoje se sentindo impotente. Eu não posso fazer nada, eu não consigo mudar nada, mas o Deus que eu sirvo, o coração do homem está na palma da mão dele. Provérbios 21 diz que assim como muda-se o curso dos rios, assim é o coração do homem na mão de Deus, Ele o inclina para onde Ele quer. Você sabe o que é isso, irmão? Você já viu reportagem de pessoas que falavam assim, ó, aqui passava um riozão grande, aqui passava um riozão enorme. Depois de uma determinada enchente, de uma determinada situação, fala assim, ó, agora esse rio está passando aqui, ó, desse lado. Mudou a trajetória do rio. Se um rio que para nós é impossível de transpor de um lado para o outro, Deus falou assim, assim como um rio muda, o coração do homem está aqui, ó. Talvez alguém até ontem estava brabão, irredutível, está na mão de Deus. Amém? Ei, essa noite, a pergunta é agora, quem é que Deus vai ouvir? Quem for sincera com Ele aqui hoje. Senhor, eu estou assim, está acontecendo assim, assim na minha vida, está acontecendo assim, assim na minha casa, está acontecendo assim, assim comigo, mas eu preciso de um milagre, eu preciso de um toque, eu preciso de uma transformação, eu preciso da intervenção do Senhor. Você crê que Deus pode mudar, irmão? Você crê que Deus vai mudar a tua história hoje? Então fique de pé no nome do Senhor Jesus. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Olha aqui para mim, para a gente ir embora. Quando você cruzar aquela porta hoje, você vai perceber que muitas e muitas pessoas e situações vão querer que você use um disfarce. O que você recebeu aqui nesse altar hoje chama-se amor próprio. Amor próprio. Amar o próximo como a ti mesmo. O Espírito Santo falou comigo agora que teve pessoas que tinham deixado de se amar a si mesmo. Mas você, a partir de que você deu esse passo, você vai começar a se amar. Porque você é a coroa da criação de Deus. Amém.